finalmente o Pamecano chega por cima da bola. Lá vem tiro Immobile com o pé direito, bateu! Gol! Das Spiel komplett unter Kontrolle. Eine gute erste Halbzeit gespielt und incrível! Incrível! Histórico! At the moment, we're in a moment where we're finding things difficult. There's certain things going against us, but that's when we have to stick together. There's a long way to go in this tie for sure. O Bayern de Munique era derrotado pela Lazio no primeiro jogo das oitavas de finais da Liga dos Campeões, e vem à tona a seguinte frase dos jornais alemães, principalmente o Sky Germany, abre aspas, "Vocês não são tão bons quanto eu pensava, vou ter que me adaptar ao nível de vocês." De acordo com essa matéria, o treinador Thomas Tuchel teria dito isso enraivecido para os jogadores do elenco. Segundo ainda a mesma matéria, Tuchel estaria naquele momento a um fio de ser demitido do elenco. A derrota na Itália para a Lazio teria sido apenas um simples agravante. O entre aspas favoritinho da atual diretoria do time de Munique para assumir o comando do time supostamente seria Xabi Alonso, o atual treinador do Bayer Leverkusen, que atualmente fez uma temporada mágica no campeonato alemão, não só no campeonato local, mas também em todas as ligas que está disputando, inclusive na Europa League. Antes de falarmos do atual momento de Tuchel no Bayern de Munique, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o treinador, saber sobre seus outros trabalhos passados, para depois entrarmos de cabeça e tentar entender o que está havendo em sua passagem pelo Bayern de Munique. Tuchel é um ex-jogador que iniciou sua carreira nas categorias de base no clube chamado TSV Krumbach como um zagueiro. Em seguida, ainda passaria mais 4 temporadas nas categorias de base do FC Augsburg. Sua oportunidade de estrear profissionalmente aconteceu quando se transferiu para Stuttgart Kickers. Em sua primeira temporada, disputaria apenas 8 partidas, e já na segunda, seria entre aspas rebaixado para a equipe reserva, e após isso, deixaria o clube se transferindo para o SSV Ulm de 1846, que disputava divisões inferiores do futebol alemão. Em 4 temporadas, disputou 69 partidas, marcando apenas 3 gols, tendo se aposentado após uma grave lesão na cartilagem do joelho, quando tinha apenas 25 anos. E Tuchel, sem desistir do futebol, inicia sua jornada como treinador, iniciando sua carreira como treinador na equipe sub-15 do VfB Stuttgart durante 4 temporadas. Ele ainda passaria mais uma temporada como assistente na equipe sub-19, conquistando assim seu primeiro título nacional. Foi quando aceitou uma proposta para se tornar o novo coordenador das categorias de base do Augsburg. Na função, permaneceria durante alguns meses, tendo o clube terminado aquela temporada como campeão nacional do campeonato sub-17, e tendo Tuchel assumindo o comando da equipe sub-19 durante algumas partidas. Após uma temporada fora do clube, retornou para treinar dessa vez as categorias de base do sub-23 do clube naquela temporada. E depois de ter iniciado um trabalho no Mainz em 2019 e conseguiu na temporada 2010-2011 o 5º lugar na Bundesliga, o melhor desempenho da história do clube até hoje, em abril de 2015, foi contratado pelo Borussia Dortmund para 3 temporadas, mas foi logo demitido em maio de 2017, um ano antes do fim do contrato. Mesmo com 70,06% de aproveitamento da equipe, foram 68 vitórias, 17 derrotas em 108 jogos, e conquistou a Copa da Alemanha em 16-17. No ano seguinte, em 2018, Tuchel foi anunciado pelo Paris Saint-Germain e um contrato válido por 2 temporadas. Desde então, conquistou o campeonato francês e 2 Supercopa da França. E apesar desse domínio absoluto nos torneios locais, Tuchel colecionou polêmicas no comando do PSG, e a sua relação com os jogadores e a diretoria não eram das melhores. Kylian Mbappé foi um dos jogadores que brigou com o técnico, por não gostar de ser substituído na goleada do Paris Saint-Germain de 5-0 sobre o Montpellier na época. O francês deu lugar a Edson Cavani. No término daquela partida, ele acabou ficando nada satisfeito. Mbappé saiu reclamando e reagiu mal quando o técnico Thomas Tuchel foi conversar com ele. Os dois discutiram na beira do gramado, até que o francês se dirigiu ao banco de reservas, gesticulando e reclamando bastante. E essa não foi a primeira nem a única vez que o jogador reclamou com o técnico alemão ao ser substituído em uma partida do PSG.
Mas essas brigas de vestiário com jogadores não era o único problema de Thomas Tuchel no PSG. Após uma partida de Champions League com o Borussia Dortmund, onde o PSG foi derrotado, o elenco do Paris simplesmente decidiu fechar as decisões táticas do treinador e começaram a deliberadamente criticá-las. O grupo entendia que conseguia se virar dentro de campo, sem seguir à risca os pedidos do técnico. Ou seja, Thomas Tuchel nessa altura do campeonato já não era mais respeitado pelos seus atletas. Para os jogadores do PSG, o estopim das decisões erradas de Tuchel foi a não escalação de Icardi ou Cavani na partida de ida contra o Borussia Dortmund. O técnico se manteve firme em não aproveitar os atacantes durante o jogo, gerando intrigas no elenco, com pedidos de posicionamento bem fora do habitual. A irritação ainda ficou maior após uma declaração do técnico em entrevista, onde, após o duelo, ele afirmou: "O time jogou com medo de errar." A falta de sintonia entre o treinador e o grupo de jogadores tornou tudo insustentável, e assim a permanência do técnico se tornou simplesmente impossível. O clube francês decidiu pela demissão de Tuchel ao final do ano de 2020. Contudo, Thomas Tuchel tinha um plano. Ele não ficaria muito tempo desempregado, e logo após isso foi anunciado como treinador do Chelsea ao final daquele ano de 2020 e início de 2021. No comando de sua nova equipe, o técnico Thomas Tuchel conquistou a tão sonhada Champions League, chegando finalmente ao topo da Europa, em frente a um gigante como o Manchester City, e no Mundial de Clubes, diante da equipe do Palmeiras, em um jogo extremamente complicado, onde na prorrogação foi decidido nos mínimos detalhes, o Chelsea também se sagrou campeão do mundo. Ao demitir Tuchel, Todd Boehly, co-proprietário do Chelsea, afirmou durante uma conferência SALT, um fórum global de liderança network, que Tuchel não tinha a mesma visão da diretoria para comandar a equipe do Chelsea, e por isso ele foi demitido. Abre aspas. Quando você assume o negócio, você precisa se certificar de que está alinhado com as pessoas que estão operando o negócio. Tuchel é extremamente talentoso e alguém que teve grande sucesso no Chelsea, mas chega um momento que precisamos mudar. Na ocasião, o Chelsea desembolsou cerca de 16 milhões de libras, algo em torno de 100 milhões de reais, para arcar com a multa rescisória do treinador. Não demorou muito, e de novo Tuchel não ficou muito tempo desempregado, assumindo assim um dos mais poderosos elencos da Europa, nada mais e nada menos que o Bayern de Munique, sendo anunciado no dia 25 de março de 2023, com um contrato válido por 2 anos, encerrando somente em 2025. E aqui começa a nossa verdadeira história desse vídeo. Tuchel assumiu a equipe dos bávaros elogiando o elenco e dizendo que teria condições de brigar por todos os títulos disputados, e com grandes expectativas de conquistas, teve um início turbulento, sendo eliminado da Copa da Alemanha e também da Liga dos Campeões, antes, óbvio, de arrebatar o título da Bundesliga do Borussia Dortmund lá na última rodada. O Bayern só obteve a conquista do alemão na última rodada pelos critérios de saldo de gols, depois que o Borussia Dortmund, obviamente, deu uma de Botafogo e desperdiçou a chance incrível de se sagrar campeão alemão. Foi o único título conquistado por Tuchel na liderança do Bayern de Munique desde sua estreia. Mas as coisas começaram a sair de controle para Tuchel quando seu auxiliar técnico, Joachim Löw e Joshua Kimmich, o jogador do Bayern, tiveram um desentendimento acalorado ao se dirigirem para o vestiário logo depois do jogo contra o Bolt. E para completar esse clima que ficou muito tenso, Tuchel não apareceu para a entrevista coletiva e a mídia alemã abordou muito esse assunto. Tuchel, dias depois, passou a tratar com naturalidade o fato daquela discussão acabar ocorrendo entre os dois, alegando que era só o calor do momento do jogo. Naquele momento específico, começaram os questionamentos sobre a gestão de grupos de Thomas Tuchel, pois Kimmich foi substituído naquele jogo e saiu extremamente irritado por ter sido substituído por Brian Saragossa, um novato no time. Lembrando que Kimmich já vinha ali descontente com Tuchel, desde que o técnico havia pedido à diretoria a contratação de um novo meio-campista, mesmo tendo o próprio Kimmich e Goretzka no elenco. Vejam só o que Tuchel disse à imprensa na época. Não acho que seja um único problema, mas tenho uma responsabilidade e assumo. Se o problema fosse uma pessoa, e nesse caso o técnico, outra estaria sentada aqui na frente de vocês nessa coletiva. Os dirigentes do clube conhecem minha análise e minha autocrítica. Eles sabem, mas não é uma análise para ser feita em público. Depois de uma série de 3 derrotas consecutivas entre Campeonato Alemão e Liga dos Campeões, Tuchel e os dirigentes do Bayern chegaram a um acordo para que o treinador deixasse o clube ao final daquela temporada, um ano antes
do inicialmente previsto, ou seja, ao final dessa temporada 23-24, Thomas Tuchel não será mais técnico dos bávaros. Nesta temporada, houveram diversas derrotas que a torcida considerou um absurdo, como por exemplo, a eliminação na Supercopa da Alemanha para um time da terceira divisão do Nacional, ou também o fato de atualmente o time estará 10 pontos atrás do líder, o Bayer Leverkusen, que avançou em passos largos rumo ao título. E sobre a declaração inicial desse vídeo, onde Tuchel dizia subestimar os jogadores do Bayern, frase espalhada pelos 4 cantos dos jornais alemães, o próprio treinador veio a público falar sobre o assunto. E ele disse o seguinte, abre aspas, eu nunca falaria essas palavras aos meus jogadores. Vocês não são tão bons quanto eu pensava. Isso seria um absurdo. Qual o intuito de dizer isso? Depois de uma frase como essa, um técnico não voltaria nem no ônibus com seu time. Nós nunca faríamos isso. Estamos todos juntos. E Tuchel não só justificou essa frase, como quis deixar claro que ele não tem intenção de diminuir o ritmo, só pelo motivo de que deixará o clube ao final da temporada. Segundo Tuchel, ele continuará com seu trabalho normalmente com todo o profissionalismo possível até o final do acordo com a direção. Resta saber agora se haverá clima e comando sobre o grupo para Tuchel continuar trabalhando. Queremos provar a nós mesmos. A situação que nós nos encontramos no momento pode nos dar o empurrão que precisamos para recomeçar de novo. Continuaremos empurrando os jogadores. Nos tratamos todos da mesma maneira, individualmente e dentro do grupo. Precisamos de todos os atletas. O zagueiro de elite também veio a público falar sobre o assunto, que se passa ali nos vestiários do Bayern de Munique. E em entrevista, o zagueiro falou o seguinte, nós, jogadores, somos responsáveis pela situação. Fazemos tudo juntos. Quando o treinador tem que sair, também temos que dizer que não estivemos bem. Estamos juntos nesse período e temos que sair dele juntos. Recentemente, a derrota para Lazio de 1 a 0 no primeiro jogo das oitavas de finais da Champions foi revertido para um 3 a 0 em Munique. Placar liderado por grandes atuações de Harry Kane e Thomas Müller. E o técnico chegou a quebrar um dedo no vestiário chutando uma porta durante o pré-jogo daquela decisão. E de acordo com ele, foi um sacrifício para a virada. Dito em tons de brincadeira, obviamente. A situação de Tuchel, com certeza, não é de estabilidade, mas essa vitória na Champions acalma o clima para que o técnico haja com mais calma nas próximas semanas. E em relação ao seu provável destino, um retorno ao Chelsea anda sendo especulado na mídia inglesa, já que o time dos Blues possivelmente considera a saída do técnico um erro, mesmo tendo pago a ele a indenização de 13 milhões de libras na época. Então Tuchel poderia fazer assim como Lampard e José Mourinho, podendo marcar um retorno futuro ao clube. Outras especulações seria a preferência de Thomas Tuchel por um campeonato como a La Liga e a Premier League, especulado em times como o Barcelona, que tem a saída iminente chave já anunciada, e o Manchester United, podendo assumir a vaga de Erik ten Hag, que também não está fazendo nem de longe um ótimo trabalho na equipe de Manchester. E no fim, é como disse antes, tudo que nos resta agora é esperar para ver o que vai acontecer. E também, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre a situação de Thomas Tuchel.